mais uma live do programa da Escalada Financeira. Na live de hoje, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um ativo muito interessante que se chama ETFs, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que que é uma ETF, se ela é uma renda fixa, se ela é uma renda variável, como que ela funciona, o que que está por trás dela, para vocês entenderem se elas realmente podem ser uma opção para vocês na construção da sua carteira para a aposentadoria, tá? Então, vou trazer assim tudo o que funciona, quais que são as vantagens, como que eu compro, quais são alguns exemplos de ETFs. Então, aqui é um apanhado bem detalhado para vocês entenderem o que que é esse tipo de ativo e vocês, por fim, decidirem se realmente gostariam de ter esse tipo de ativo na carteira de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse tema e vamos para o vídeo. Bom, gente, para começar aqui, né, o programa da escalada, o que que é esse programa da escalada? É justamente uma estrutura, uma forma, um formato para vocês irem subindo cada degrau para vocês construírem a sua carteira de aposentadoria, tá? Então, independente da situação que vocês estão, ou se vocês estão do absoluto zero, ou se vocês já têm algum patrimônio, mas não sabem o que fazer com eles, a ideia da escalada é justamente te estruturar para vocês irem atingindo próximos degraus e para cada degrau qual tipo de investimento que é ideal para vocês começarem a estudar, começarem a ter um envolvimento, a ter uma diversificação de patrimônio, tá? Então, é justamente você começar a dar esse primeiro passo para você dar o segundo, o terceiro, até chegar na tão sonhada independência financeira e não ficar dependendo de nenhum governo, de nenhum sistema, você construir o seu próprio patrimônio e conseguir viver com o seu próprio esforço, tá? E também para você aproveitar a oportunidade para o seu momento de investimento. Então, não é porque você tá aqui na base que você está começando que você tem que colocar seu investimento num investimento ruim. Não, você pode ter melhores opções e essa escalada eu vou te guiando qual que é o melhor nível qual que é o melhor investimento, quais são os tipos de investimentos ideais para cada tipo de classe e nível de escalada, tá bom? Bom, para quem que é esse vídeo? É sobre ETFs. Então, para quem está começando a investir, tá? Na escalada já é para quem está começando a dar o segundo para o terceiro degrau. Quem quer antecipar a aposentadoria, quem quer viver de renda. Quem quer ter independência financeira e não quer depender de INSS, e também para quem quer ter uma diversificação de carteira, tá? Esse é um dos pontos principais, eu vou mostrar para vocês o porquê. É uma maneira muito interessante de diversificação de carteira. Por outro lado, para quem que não é essa questão, esse vídeo, essa questão de ETF, então, para quem não tem interesse nessa questão de construção de patrimônio, de liberdade financeira, para quem já está feliz mesmo com a situação financeira de agora, e principalmente para quem quer uma fórmula rápida de enriquecimento infalível. Então, eu não tenho essa fórmula, aqui o processo ele é trabalhoso, ele é de construção, mas é um processo que é para dar certo, tá? Então, não é uma aposta, é um processo. Então, se você quer uma fórmula rápida de enriquecimento em um segundo, esse vídeo não é para você. Aqui é construção de conhecimento, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dos benefícios dessa questão das ETFs. Bom, o primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês é justamente a questão do conhecimento, tá? Quanto mais a gente vai aumentando o nosso conhecimento, o nosso repertório com relação aos tipos de investimentos que existem, a gente consegue ter ter olhos para ver as melhores oportunidades. Então, se você nem sabe o que que é, como é que você vai saber se isso é bom ou não para você? E caso alguém te ofereça, como é que você vai
ter força para falar um não, se a pessoa te fizer uma proposta sedutora. Então, assim, é muito importante a gente ter, aumentando sempre a nossa bagagem de conhecimento, o nosso repertório financeiro para poder ter as melhores decisões, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a consciência mesmo que existe esse tipo de investimento e da oportunidade que ele é. Bom, outro ponto que eu trouxe aqui é você ter mais conhecimento justamente para escolher melhor e também não ser vítima de más conselhos. Como assim? Às vezes vocês acreditam assim em pessoas que estão te instruindo a fazer algum tipo de investimento, algum assessor, algum gerente, tudo mais, e você acaba assim aceitando alguns tipos de investimentos justamente porque você não sabe analisar eles, você não sabe se é uma boa opção ou não, tá? Então, quanto mais vocês entenderem que são o que são as opções de investimentos, melhor vocês vão ter a capacidade de selecionar se o que está sendo oferecido é um bom investimento ou não. Você começa a ter bases de comparação e você começa a se envolver com investimentos cada vez melhores, tá? Outro ponto aqui, que é um dos pontos mais fortes dessa questão de ETF, é justamente possibilitar para vocês uma diversificação na construção de patrimônio. Ou seja, vocês vão ver que é possível ter exposições a vários diferentes mercados, Brasil assim como um todo. Você pode investir na China, na Europa, em várias empresas da Europa, em várias empresas dos Estados Unidos, aí, com poucos movimentos. Você não precisa ter uma carteira cheia de ações com um monte de empresas americanas, por exemplo, para ter essa diversificação. Você consegue ter essa diversificação de uma maneira mais simples. Então, você consegue ter essa diversificação através somente dessa ETF. Então, eu vou mostrar para vocês como que acontece isso. Então, esse é um ponto muito interessante das ETFs, tá? E como para a gente começar, assim, vamos começar como o que não fazer quando você está investindo, vai começar a investir em ETFs, tá? Para tudo, gente. A primeira coisa, quando vocês forem começar a investir em um ativo diferente, é justamente investir sem entender as regras. Você começa a entrar só porque alguém falou, só porque tá todo mundo falando, e aí você não quer ficar de fora. E aí você entra naquilo, só que você não sabe o que é, quais que são as regras, ficar investindo em qualquer ETF sem entender onde está investindo, achando que é só um número que está subindo, tá? É muito importante vocês entenderem o que que são cada uma das opções, quando vocês investem, aonde vocês estão investindo, tá? É muito importante vocês terem esse conhecimento. Pensa que a carteira de vocês para o futuro de vocês, então não invista o esforço de vocês em qualquer coisa, tá? Invista em tempo para pesquisar para você investir bem no futuro. O outro ponto que não deve ser feito é justamente não diversificar. Como assim? Você não está falando que esse negócio é para diversificar? Justamente, ele é para diversificar. Mas às vezes vocês acabam entrando em vários ETFs de um mesmo segmento. Então, são vários fundos com letras diferentes, mas eles estão atuando no mesmo setor. E aí você começa a concentrar o risco ao invés de diversificar. Faz de conta que você está investindo no índice dos Estados Unidos. Aí você compra uma ETF que investe nesse índice dos Estados Unidos de um fundo. Aí você compra uma outra ETF de um outro índice que é de um outro fundo. Mas no fim, vocês estão investindo na mesma coisa. Então, por isso que é tão importante a diversificação, entender certinho aonde que cada ETF está investindo, tá bom? Então, é muito importante a questão da real diversificação e não uma diversificação ilusória, só porque tem dois papéis diferentes, de duas letras diferentes que vocês estão investindo, tá? Bom, então vamos entrar aqui, né, no que são essas ETFs, como que elas funcionam, qual que é o significado dessas letras, quais são as opções que existem, para a gente poder entender se realmente pode ser uma opção para vocês, tá? Então, qual que é o significado das letrinhas, né? ETF. Então, é o Exchange Traded Fund. Nossa, o que que isso significa? Ele é um fundo
de investimentos. Então, assim, em episódios anteriores eu comentei com vocês o que que são fundos de investimentos, como que eles funcionam. Então, ele é um tipo de fundo de investimento, só que ele é um fundo de investimento fechado. Nesse fundo tem vários ativos dentro da carteira e ele é negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, ele é um fundo de investimentos fechados, só que ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, você não vai lá na sua corretora entrar em fundos de investimentos para investir em ETFs. Vocês vão entrar em ações para investir em ETFs, tá? Apesar delas serem um fundo de investimentos, elas são um fundo de investimentos com capital aberto. Elas são um fundo de investimentos que elas são negociadas na bolsa de valores. Então, ela fica lá na parte de ações e não na parte de fundos, apesar de ser um fundo, porque ele é um fundo fechado, então você não vira cotista desse fundo, mas você pode adquirir cotas desse fundos através do mercado aberto, do mercado da bolsa de valores, tá? E costuma acompanhar ou replicar um índice. Como assim? Nós temos no mercado, né, no mercado de bolsa de valores, vários índices. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de índices, por exemplo, o índice Bovespa, o índice Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Nossa, eu já ouvi falar, mas não faço ideia do que seja cada um deles. Por exemplo, o índice Bovespa. O que está dentro do índice Bovespa? Bovespa é aqui do Brasil, é o índice da Bolsa de Valores brasileiras aqui de São Paulo. Dentro desse índice, tem uma composição com porcentagens de empresas. Por exemplo, alguns exemplos que tem dentro do Bovespa. Tem uma porcentagem de Vale, tem uma porcentagem de Itaú, tem uma porcentagem de outras empresas, tá? E vai tendo um ranking, assim, se você fizer uma busca, índice Bovespa empresas e porcentagens, vocês vão ver quais são as empresas que estão nesse índice e qual é a porcentagem dessas empresas, tá? Se você não quer comprar todas essas empresas que estão nesse índice, mas você quer ter exposição ao mercado brasileiro como um todo, aí o que que você faz? Você compra um índice Bovespa. Eu vou mostrar para vocês depois o código dele, tá? Então, assim, ao invés de você comprar, eu quero comprar Vale, eu quero comprar Pecro, eu quero comprar Itaú separadamente, você compra uma cesta já com tudo isso, só com em uma única vez, tá? A mesma coisa para Dow Jones, S&P, Nasdaq, que são índices lá dos Estados Unidos, né? Então, o Dow Jones é o índice das indústrias, o S&P são as 500 maiores empresas, o Nasdaq são as empresas de tecnologia. Então, cada um deles tem índices e ele vai seguindo esses índices, ou esses fundos vão seguindo índices. Então, aqui eu achei esse diagrama super interessante que o ETF ela é justamente a composição entre uma ação com um fundo, tá vendo? O estoque, ele é uma ação e um fundo. Então, ele é a junção desses dois, né? Ele é um fundo porque ele tem as características de um fundo, então, é um fundo que faz investimento em várias outras empresas, tem porcentagem e tudo mais, mas ele é negociado na bolsa de valores. Então, você não vai lá na área de fundos, você vai em ações para comprar essas ETFs, tá legal? Então, isso é um geral sobre o que são ETFs. Vamos entender um pouquinho quais que são as vantagens, né? Para que que eu investiria em ETFs e não em cada empresa? Eu quero investir em cada uma delas. Qual que seria alguma vantagem de eu comprar ETFs? ETF é uma cesta com vários ativos, tá? Então, ao invés de você comprar vários ativos, você compra apenas um ativo e você está exposto a várias coisas através da Bolsa de Valores. Então, você compra apenas uma cota lá na Bolsa de Valores e você está exposto a várias empresas com apenas uma cota. Ou seja, se você não tem tempo para ficar pesquisando o melhor momento, mas quer ter exposição a algum mercado, essa é uma excelente maneira de ter essa exposição, principalmente para exposição em mercados que você desconhece, tá? Outro ponto
é que ao invés de eu comprar vários ativos para estar exposto de maneira diversificada, você consegue diversificar comprando apenas uma ETF. Então é bem essa representação aqui dessa cestinha aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho várias empresas aqui, ó. Posso ter de elétrica, posso ter commodity, posso ter varejo, posso ter várias coisas aqui dentro, só que eu vou comprar apenas uma ETF, tá? Então, essa é uma maneira muito interessante de exposição à diversificação e principalmente a mercados que você desconhece ou que você não quer ficar tendo exposição separadinha. Você pega toda uma cesta e compra tudo de uma vez com uma única ETF, tá bom? Bom, qual que são outras vantagens com relação às ETFs que também são muito interessantes, tá? A questão do custo de aquisição são muito parecidas, são as mesmas, assim, são muito parecidas com as de ações, por exemplo, corretagem. Então, se você vai comprar numa corretora que você já está acostumada e ela é zero corretagem, quando você compra ETF, ela também vai ser zero corretagem, então vai ser o mesmo preço, tá? Ela vai ter monumentos, então tudo que você tem de custos quando você compra ações, você vai ter também de custos quando compra as ETFs, tá? Então aparece lá certinho quando você compra uma nota uma nota de corretagem, aparece lá as cotas que você está comprando de ETF. As características iguaizinhas de ações, tá? A questão de taxa de administração. Então, lembra-se que fundos, quando a gente falou lá no episódio dos fundos de investimentos, os fundos têm toda uma gestão, tem toda uma administração, tem toda uma estrutura para fazer a gestão desse fundo. Então, ela precisa ter taxa de administração para sustentar essa estrutura, tá? Normalmente, as ETFs possuem taxas de administrações em torno de 0,5%, que elas costumam ser menores do que a taxa de administração dos próprios fundos. Dos próprios fundos costumam ser acima de 0,5%, às vezes 1, às vezes 1,5%. Então, a questão de taxa de administração é igual um pouquinho melhor do que o do fundo em si, e uma vantagem é que não possui o come cotas, porque lá quando você tem o fundo em si, aí tem a questão da antecipação de imposto de renda através do come cota. Então, se você tiver lucro lá no fundo de investimentos fechado, se você tiver fundo de investimento aberto, se você tiver lucro, aí vai ter uma antecipação do pagamento de imposto de renda. Então, o imposto de renda não vai acontecer só no momento do resgate, mas durante todo o período, e eles vão comendo partes das cotas que vocês têm deste fundo. E já no ETF, você tem 100 cotas de uma ETF, você continua tendo 100 cotas dessa ETF, tá bom? Então, não tem essa questão de come cotas. Bom, quais que são algumas desvantagens, tá? Então, para todos os investimentos, gente, não existe investimento perfeito que só tenha vantagens. Tudo vai ter uma balança, um peso, e aí a gente vai ter que ter uma decisão para entender qual tipo de desvantagem você está disposto a ter para ter contato com o investimento, tá? Então, lembre-se, não existem investimentos sem desvantagem. Todos têm, não existe investimento perfeito, tá? Então, assim, qual que é a desvantagem da ETF? Aqui no caso do Brasil, uma grande parte das ETFs, elas não pagam dividendos, tá? Porque o foco é na valorização de cota. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos que estão pagando dividendos, até porque é algo que brasileiro gosta, então teve esse movimento, eu vou mostrar quem até puxou esse movimento e que foi interessante, que criou-se um índice de dividendos, mas a maioria dos ETFs brasileiros não paga dividendos, ou seja, você está exposto a várias empresas, as empresas elas têm lucros, elas pagam dividendos, mas o ETF ela pega esse valor, a maior parte, tá? Não são 100%, a maior parte desses ETFs pegam o que as empresas pagam de dividendos e reinvestem no próprio fundo, tá? Então, você que tem ETF,
você fica com exposição ao mercado, mas vocês não recebem o dividendo. Então, essa é uma das grandes desvantagens das ETFs, principalmente as ETFs brasileiras, tá? A grande parte delas. Outro ponto aqui que é muito importante e as pessoas acabam meio que escapando, não vendo, ou só vê quando vende, se lembrar, é que a venda com lucro das ETFs, elas precisam ser pagas impostos de renda com DARF. Como assim? Se eu tive lucro, se eu comprei uma ETF e ela cresceu em valor, tá? Porque o ETF aqui o foco é crescimento em valor, exposição, diversificação e valorização de cota. Se ela custava R$ 100 quando eu comprei e ela está custando agora R$ 120, ela teve uma valorização desses R$ 20. Você precisa pagar através de DARF, tá? O imposto de renda em cima desses R$ 20 de lucro. E por que que você precisa fazer isso? Porque não há para ETF a isenção para vendas abaixo de 20 mil reais. Isso daqui acontece, essa isenção acontece, por exemplo, para ações. Por enquanto, né? A gente está com um governo que está caçando, está buscando aumentar muito a arrecadação e tudo mais. Então, possivelmente, até essa questão venha a baixar, assim, venha a não existir mais daqui a algum tempo. Então, estou gravando no mês 6 de 2024, ainda há isenção para vendas abaixo de R$ 20 mil para ações. Mas já para o ETF não há essa isenção, você precisa, se tiver qualquer tipo de lucro e você vender, aí você precisa pagar. Se você não vender e quer, né, construção de carteira de diversificação para longo prazo, então não precisa se preocupar agora, é só no momento de venda. Outro ponto negativo, menor liquidez que as ações. Como assim? Menor liquidez. Ela tem menos pessoas investindo em comparação com ações. Se você tem menos pessoas, o mercado é menos líquido. Se você quer vender em algum momento, assim, às vezes não vai ter pessoas suficientes para comprar essa ação. Então, ela tem movimentos bem menores do que uma ação, por exemplo. Ela tem menos liquidez. Então, para grandes investidores que compram grandes lotes, quando eles vão vender, às vezes acaba enfrentando um pouco de dificuldades na venda e tudo mais, porque tem menos liquidez do que as ações. Então, esses são 3 pontos de desvantagens das ETFs, tá? Lembra, gente, para tudo a gente tem que fazer uma escolha. Por isso que quando a gente vai fazer a nossa composição da carteira, a gente precisa entender muito bem o que que a gente quer para a gente poder direcionar cada ativo, tá? Aqui, ó, eu fiz um resumo bem interessante de alguns ETFs para vocês terem uma noção do que existe no nosso mercado brasileiro. Então, 100% do que eu for apresentar aqui são ETFs que podem ser comprados aqui no Brasil da sua corretora, lá no campo de ações. Se você procurar, você vai achar esses tipos de ETF, tá? Eu vou passar um por um para explicar um pouquinho o que que é, quais são as vantagens e o que que vocês estariam expostos, tá? Então, primeiro aqui, ó, é esse sticker, se vocês quiserem anotar, inclusive, ó, o ticker BOVA11. Então, se você for lá na sua área de ações e digitar esse BOVA11, você vai encontrar esse daqui, que é o índice Bovespa. Ou seja, se você quer ter exposição ao mercado brasileiro, ao invés de ficar comprando cada ação que compõe o Ibovespa, é esse o ticker aqui, ó, BOVA11, tá? Então, esse é para exposição ao índice de mercado brasileiro. Que aqui a gente tem um bem interessante que chama IVVB11. Tá? Inclusive, esse foi um dos pontos, por exemplo, que eu comecei a investir no exterior, que eu comecei a investir nos Estados Unidos, quando eu estava dando os meus primeiros passinhos lá nos Estados Unidos, e eu ainda não tinha conta lá fora, mas eu queria ter a exposição porque eu sabia da importância, eu comecei por esse índice aqui, que chama IVVB11. Ele é até que razoavelmente grande. Quando você está investindo neste ETF, onde você está investindo? No índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Então, com um único índice, eu consigo ter exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá?
Outro aqui, ó, é o Nasdaq 11, ou seja, ele replica o índice Nasdaq 100. Então, são as 100 maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos, tá? Então, esse daqui é para, você quer ter exposição ao índice Nasdaq. O de baixo aqui é um índice interessante também, que chama IMAB 11. O que que é o IMAB? O IMAB, ele replica o índice IMAB. Que índice que é esse? É o índice de títulos de renda fixa. Então, esse título é muito interessante, você pode comprar tanto aqui no mercado dos ETFs quanto nos fundos. Ele é uma cesta de títulos de renda fixa, tá? Então, se você quer ter uma exposição diversificada em renda fixa, é o IMAB 5, é um índice de títulos de renda fixa, tá? Outro aqui que eu trouxe é esse USTK 11, que ele replica o Vanguard Technology, que são as 350 empresas dos Estados Unidos na área de tecnologia. Tá? Outro aqui, ó, o Small 11, que é o índice Small da B3, que é a classe de menor valor de mercado. Então, quando vocês ouvirem falar de small caps e tudo mais, ou exposição a small caps, provavelmente é através desse índice aqui, o Small 11, que ele é um índice da B3 para as empresas com menor valor de mercado, são as empresas, essas small caps, tá? Outro aqui é o Gold 11. Então, assim, você já ouviu falar sobre ouro, lastro em ouro, tudo mais, a importância de ter ouro como reserva de valor na sua carteira? Você pode ter uma das opções é através dessa ETF que chama Gold 11, que é replicar o desempenho do ouro, tá? Então, é um interessante também. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos só para vocês terem uma ideia da grandeza e da diversificação que a gente pode ter aqui do Brasil mesmo. Então, aqui ó, eu trouxe o China 11, que ele replica ações da China, uma carteira de ações da China, e esse Europa 11, que é o índice MSCI da Europa. Ou seja, com dois tickers aqui você consegue ter exposições no Oriente, na China, se você tiver interesse, ou em empresas no geral da Europa. Tá? Então, principalmente para mercados que você não conhece, se você quer ter uma exposição, para mercados que você tem algum interesse, porque você vê valor como o ouro, por exemplo, você vê valor em ter ouro, exposição de ouro na carteira, por entender a questão do lastro, das economias, mas você não entende nada de ouro, você não sabe como comprar ouro e tudo mais, essa pode ser uma exposição interessante também. Se você não quer se arriscar, por exemplo, com as small caps, com essas empresas pequenininhas, mas você quer ter uma exposição, porque essas small cap pode ser que também tenha uma maior reversão de crescimento rápido, tudo mais, se vocês acreditarem na causa, entrarem num momento interessante, vocês podem investir através dessa Small 11. Então, aqui, gente, é uma diversidade de opções para vocês começarem a investir, principalmente em mercados que vocês desconhecem, mas vocês já querem começar a ter exposição. Como eu citei aqui, que foi uma das primeiras exposições que eu tive no exterior, foi através desse IVVB 11 que eu carrego na carteira até hoje, tá? Então, as ETFs podem ser exemplos muito bons de composição de carteira e diversificação. E aí eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de grandes bancos que estão tendo esse movimento também de lançarem as suas próprias ETFs, e eu achei muito interessante porque foi meio que pensado para os brasileiros e para o que os brasileiros gostam, né? Então, a Nubank, recentemente, não faz muito tempo, é menos de um ano, ela lançou dois ETFs, ela criou um índice junto com a B3, né, que é esse índice Ibov Smart Dividendos. Então, ela desenvolveu esse índice junto com a B3, que são empresas voltadas para pagadoras de dividendo, e ela criou essas duas ETFs, essa NDIV11 e NSDV11, tá? Então,
o índice é o mesmo, a maneira como elas se comportam é diferente. Por quê? Lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores que a maioria das empresas das ETFs brasileiras não pagam dividendos, que os dividendos que elas recebem das empresas, elas reinvestem nos próprios fundos? Pois é. O que que a Nubank fez? Entendendo que a população brasileira gosta de receber dividendo e quem não gosta, ela resolveu criar essas duas opções, uma que distribui dividendos e outra que não distribui dividendo, que ela tem esse comportamento de reinvestir no próprio fundo, tá? Então, esse Nuibov Smart Dividendos, ela paga dividendo. Então, esse primeiro aqui é a ETF da Nubank, voltada para empresas pagadoras de dividendos, e essa ETF paga dividendos, tá? Já essa aqui, esse segundo ETF aqui, ela acompanha o mesmo índice, esse índice Smart Dividendos, mas elas não pagam dividendos, tá? Então, todos os dividendos que elas recebem das empresas que elas investem, elas reinvestem no próprio fundo. Então, esse daqui é focado para aumento do próprio fundo, tá? E aí, o que que a Itaú fez? A Itaú, acompanhando essa questão do Nubank, no mês de junho agora de 2024, ela lançou esse Divide11, que é justamente acompanhar o índice B3 com as 48 empresas pagadoras de dividendos. Ou seja, ela também criou um índice que paga dividendos, tá bom? Aí eu trouxe outro daqui só para exemplo que os bancos também fazem, né? Que é essa ETF de renda fixa do próprio Itaú. Então, o Itaú ela tem as suas ETFs e pode ser uma opção também sendo desses grandes bancos, tá bom? Bom, gente, passado tudo isso, né, que eu falei para vocês sobre ETF, então aqui eu vou mostrar para vocês um resuminho se vocês desejam ter ETF na carteira de vocês, se vocês entenderam que vale a pena ter uma diversificação, principalmente em mercados que vocês não conhecem. Eu fiz um resuminho aqui para vocês comporem uma carteira que contenha ETFs, como que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa é estudar quais mercados que você gostaria de diversificar e não conhece muito. Os exemplos que eu dei, né, dos Estados Unidos, da China, da Europa, do ouro. Então, estuda quais mercados assim que vocês acham que tem importância ter na carteira, mas que vocês não conhecem absolutamente nada, tá? Então, determinar um valor, uma quantidade de cotas que gostaria de ter na carteira. Eu sempre enfatizo, gente, que a gente precisa ter metas na nossa carteira para a gente não ficar jogando e investindo em qualquer coisa. Então, assim, vocês querem ter uma exposição em IVVB11, determina a quantidade de cotas que vocês querem ter de IVVB11, tá? Que faça sentido para vocês. Vocês querem compor com esse no Invest, Smart Dividendos? Então, tenha uma quantidade de cotas que vocês queiram atingir desse tipo de investimento, tá? Então, determina o valor certinho, a quantidade de cotas que vocês querem ter esse tipo de exposição. E aí, estuda e escolhe bem as ETFs, tá? Veja quais que são os gestores, vejam quem que estão lançando essas ETFs, tá? É importante a gente saber por quem que está por trás dessas ETFs, como que elas funcionam, se há sobreposição de mercados, para vocês não investirem em duas ETFs que estão investindo exatamente a mesma coisa. Então, escolham bem essas ETFs e determinar o valor a investir periodicamente. Então, todo mês ou uma vez por mês, quando vocês forem rebalancear a carteira, tá? Tenham isso bem claro para vocês poderem fazer essa alimentação da carteira, da aposentadoria, de uma maneira saudável e tudo mais, acompanhando, vendo se é o melhor momento, se está com um preço bom. Então, como a maior, se for assim, pensando em ETFs brasileiros, na qual a maior parte não paga dividendos, elas reinvestem no próprio fundo, o que que é interessante vocês buscarem? Preço.
tá? Então, entender quais são os preços de oportunidade, vocês não precisam ser gênios de gráfico e tudo mais. Abre lá no buscador o nome da ETF, veja ao longo do tempo, pra vocês verem a variação que elas têm ao longo do tempo, se é uma boa oportunidade para vocês entrarem mais ou segurar um pouquinho ou até vender uma parte, tá? Então, analisem periodicamente e invistam periodicamente naquilo que vocês determinarem logo no começo. E, por fim, analisar a porcentagem que vocês querem de diversificação. Por exemplo, se vocês já. Ah, esse exemplo é muito interessante, ó, que eu trouxe aqui. Ó. Se vocês já têm, por exemplo, IPCA mais na carteira, Tesouro IPCA mais na carteira, não faz o mínimo sentido vocês terem ETF do IMAB11. Lembra que eu falei para vocês que o IMAB ele é um composto de índice de títulos públicos? Então, assim, não faz nenhum sentido vocês terem títulos públicos e terem mais um monte de IMAB, tá? Então, veja a porcentagem que vocês querem ter de cada tipo de ativos na carteira de vocês. Ou, por exemplo, se você não tem nada no exterior, porcentagem que você quer diversificar com ETF. Igual eu comentei para vocês, eu não tinha nada de exposição lá fora, eu quis começar. Aí eu coloquei uma meta, sei lá, de 5% do meu patrimônio em exposição nos Estados Unidos. E eu comprei uma parte de ETF até atingir esses 5% do ETF do IVVB11, tá? Não é uma recomendação, foi o que eu fiz quando eu comecei a fazer essa questão de exposição no exterior. Então, se vocês não têm nada em determinado mercado, determina a porcentagem que você quer ter de diversificação, tá bom? Então, essa é uma maneira que vocês podem fazer para investir em ETF de uma maneira interessante. Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um ativo bem diferente, mas que pode te ajudar muito em exposições, em diversificações em mercados que vocês não conheçam, tá? Então, aprendam a investir, a ser independentes, a construir a sua própria carteira de aposentadoria, para que vocês não sejam dependentes de nenhum governo, de nenhum sistema falido, para que você consiga fazer os aportes mentais para o seu futuro. E lembre-se que você está investindo para o seu eu do futuro, para o eu do futuro da sua família. E sempre busquem estudar, né, ter contato com novos tipos de ativos, com as notícias, para vocês terem repertório para poder construir esse patrimônio de uma maneira saudável, tá? Então, sempre busquem ter contato com novos conhecimentos para a construção dessa carteira de aposentadoria de uma maneira saudável, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que vocês tenham entendido e que que sirva, né, de opções para vocês. Vou ficando por aqui por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.